O Goiás sai atrás 2 vezes consecutivas no placar e pela quarta partida seguida, inclusive levando o primeiro gol ainda no começo da primeira etapa. Enfim, acho que uma derrota assim com a cara do que é o Campeonato Brasileiro. É muito mais difícil a gente, por exemplo, vir aqui hoje e culpar um ou outro jogador ou porque o Jair Ventura não fez isso ou aquilo. Enfim, acho que até teve seus méritos nesse duelo e também até aqui no campeonato. Enfim, acho que uma derrota que faz parte do que é o time do Goiás para esse Campeonato Brasileiro. Internacional nem fez tanta força assim, nem sei se é uma palavra difícil no futebol, né? Merecimento pela vitória, mas enfim, né? Mostra aí tanto a preparação do Goiás que foi muito mal feita na pré-temporada, principalmente na questão física dos jogadores que praticamente se arrastaram, né, dentro de campo e não por culpa deles, mas sim por conta dessa questão tanto física do Goiás quanto principalmente desse calendário do futebol brasileiro. No vídeo de hoje quero comentar com vocês pelo menos o que foi esse duelo, que não foi tão ruim assim, pelo menos na primeira etapa teve algumas oportunidades legais, enfim, alguma coisa pelo menos de evolução que vem tendo nesse time para a sequência do ano. Antes de começarmos, peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, conferir também o nosso canal de cortes, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Além disso, né, já nessa quinta-feira tem algumas outras partidas importantes pela Série A do Campeonato Brasileiro para finalizar a rodada. Você pode fazer aquela graninha extra com a sorte GoBet, inclusive ali partidas como, por exemplo, Avaí e Fortaleza na ressacada, jogo com a premiação, enfim, uma cotação bem legal também para esse duelo. Botafogo e São Paulo, tem algumas outras partidas também pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Confere a sorte GoBet, o grupo do WhatsApp também exclusivo. Vou estar deixando também no primeiro comentário fixado. Bora falar inicialmente sobre o que foi esse duelo contra a equipe do Internacional. E pelo menos em relação assim à zica, né, do Goiás nesse ano, em relação à escalação inicial do time, pelo menos teve duas boas novidades. Dieguinho na lateral direita, pôde jogar inclusive os 90 minutos, apesar que eu acho que não houve 90 minutos para nenhum jogador do Goiás, realmente todos praticamente cansaram, zeraram para a segunda etapa, mas enfim, pelo menos tiveram ali o vigor para ficar até o final, tanto o Dieguinho quanto também o Vinícius, né, um ponto esquerdo que também foi importante nesse duelo diante do Internacional. No restante, é uma alteração ali que foi principalmente a entrada do Da Silva na vaga do Sidney, era uma alteração que eu até previa em relação ao Jair Ventura, mas nesse jogo contra o Internacional eu havia comentado com vocês. Pelo Sidney ser revelado no Internacional, eu achei que ele iria começar como titular. Geralmente a gente no Brasil tem essa tendência de colocar o cara que é mais experiente, que é formado no time ou no rival, enfim, inicial, ao invés no jovem jogador. Pelo menos marcou ali o seu gol, acho que pode ser um potencial para a sequência do ano, apesar de ter muito a evoluir, né? O Dada Belmonte também retornou ao time, inicialmente na lateral esquerda, e também o Caio Vinícius, né, sendo uma opção no meio de campo. No geral, até que o Goiás começou bem, né? Teve 2 escanteios consecutivos com menos de 50 segundos de jogo, algo que, por exemplo, o Goiás só foi ter 2 escanteios na partida por volta ali dos 35 minutos do segundo tempo contra o Ceará, né? Até mais ou menos uns 25 da segunda etapa, o Goiás não tinha tido nenhum escanteio naquele jogo também no estádio da Serrinha, e era já uma derrota que vinha se encaminhando, né? O Goiás fez por merecer, para falar a verdade mesmo, perder para o Ceará no último final de semana, conseguiu encontrar um gol no final, muito por conta ali também da insistência dos jogadores, do apoio da torcida que novamente não faltou nesse duelo contra o Inter, mas não é toda vez que a bola vai dar certo, né? Vai entrar, enfim, realmente nesse jogo contra o Internacional, uma zica bem maior, né? O Goiás acabou acertando ali na trave, logo com 30 segundos de jogo, né, na cobrança fechada do Elvis, e levando o gol logo em seguida, mais ou menos com 6 minutos, novamente a bola chegando no lado esquerdo do campo, no lado ali do Dieguinho, que nem chegou a falhar tanto assim na marcação, bola chegando até do outro lado da área para encontrar ali, né, o Edenilson, que praticamente são 2 únicos jogadores que o Internacional teve no jogo, né, era o Edenilson ou o Alan Patrick e o Wanderson pelo lado esquerdo do campo. Se o Goiás fosse um pouquinho mais inteligente, tivesse um pouquinho mais descansado também, era marcar esses 3 caras, praticamente as jogadas acabavam, né? É igual o Goiás praticamente no segundo tempo, o Mano Menezes conseguiu ver muito bem essa saída de bola do time esmeraldino. Então o Internacional abrindo o placar, mesmo assim o Goiás não ficou só atrás, até teve uma dificuldade ou outra para colocar a bola no chão e conseguir criar suas jogadas perigosas, mesmo assim não foi um time que se afobou ou saiu, por exemplo, dando chutão igual doido, pelo menos teve essa postura de que é normal, né? O Goiás que infelizmente nos últimos 4 jogos contra o Botafogo, depois diante do Fortaleza, o Ceará e agora contra o Internacional, 4 partidas consecutivas saindo atrás no placar. O que leva a entender assim que a tática do Jair Ventura eu acho que deve tentar ser mudada para os próximos jogos. Se a postura do time é não tentar levar gol e tentar, por exemplo, fazer um gol
no segundo tempo, em um contra-ataque, você levando o seu primeiro gol, né? Logo com 10, 15 minutos, tá cada vez reduzindo isso mais. Contra o Botafogo foi aos 30, contra o Fortaleza mais ou menos com uns 8, 10 minutos, contra a equipe do Ceará também novamente com menos de 10 minutos e agora diante do Internacional com 7, né? Então realmente o time parece que está entrando muito desatento. Eu vejo muitos jogadores também com falta de experiência na Série A, e isso não é agora porque perdeu não, né? Isso já vinha fazendo parte, mas no futebol tem coisa que um dia vai dar certo e outra nem tanto assim. Vejo muitos jogadores ansiosos demais pela jogada, a bola não vai entrando, parece que eles começam a estressar um pouquinho. Enfim, acho que os únicos caras mais experientes, Pedro Raul, o Elvis, até mesmo o Tadeu, esses caras que já jogaram muitos jogos importantes, conseguem ter essa tranquilidade. O Goiás, pelo menos no primeiro tempo, jogou bem, né? Teve ali as principais chances, inclusive, de empatar o jogo, até mesmo quando tentava sair. O Goiás fez uma ideia muito interessante do Jair Ventura, que logo entendeu a mudança que tinha a ser feita no time, sem nenhuma alteração, substituindo os jogadores, que foi a entrada, a mudança de posição, melhor dizendo, do Dadá Belmonte, que começou a jogar como um ponta direita e meio que abrindo o Caetano para fazer mais uma ala ali no lado esquerdo do campo, meio que desformando os 3 zagueiros, aqueles 5 defensores, e levando mais à frente o time. O Goiás realmente começou a incomodar um pouco mais, teve ali uma boa cabeçada, um bom chute do Da Silva de fora da área com 30 minutos de jogo, depois também uma cabeçada perigosa do Caio Vinícius, né, aos 32. E novamente o Goiás tendo alguns escanteios, teve 5 no total durante o jogo, todos para cobrar com o pé direito o Elvis bem fechado, acabou marcando o seu gol ali com o Da Silva, um gol praticamente que estava desenhado. O Internacional errava bastante os contra-ataques, não tinha aquela frieza para definir as jogadas, um ataque bem ruim, para te falar a verdade, assim, é uma partida doída de se perder, porque o Internacional não foi muito superior ao Goiás, não chegou a exigir, por exemplo, mais de 2, 3 defesas do goleiro Tadeu, como a gente está acostumado a enfrentar times lá da parte de cima da tabela. Enfim, um time bem normal, o Mano Menezes também recua demais a equipe, mas quando ia para o ataque tinha, obviamente, bem mais qualidade do que o Goiás. Acho que deu essa bobeira também de não ter finalizado o jogo, já daria para o Internacional ter encaminhado aquela vitória. E novamente isso, né? O Goiás levando o primeiro gol cedo e ficando, por exemplo, à mercê dos contra-ataques, até mesmo um pouquinho mais próximo de levar o segundo gol do que, por exemplo, buscar o seu empate. Ficou muito perigoso ali, mais ou menos com 20, 25 minutos de jogo. O Goiás meio perdido em campo, até colocar a bola no chão, tentar ali principalmente uma outra jogada com o Elvis, o próprio Vinícius. Enfim, naquele momento ali que o Da Silva fez o gol, aí já deu um caráter novo na partida. Então, no primeiro tempo, a gente teve pelo menos assim umas 4 fases diferentes de cada jogo, e isso exigiu demais o time do Goiás. O Goiás praticamente correu o que tinha que correr o jogo inteiro na primeira etapa, até mesmo tentou ali um gol nos minutos finais ainda do primeiro tempo, teve até um contra-ataque perigoso que o Tadeu teve que fazer uma belíssima defesa. Acho que eu nunca, não estou me lembrando aqui agora realmente de uma defesa tão diferente como aquela, né? Ele praticamente caiu de frente ao Edenilson, que já estava ali próximo a finalizar pro gol, e tirou a bola realmente como um toque mesmo ali de mágica, né, dos pés, um lance assim que praticamente qualquer goleiro faria o pênalti. Muito bem o Tadeu. Então o Goiás, apesar disso, né, de estar empatando o jogo, já havia principalmente recuperado o placar, né, de igualdade. Ainda assim continuou com o Dadá Belmonte lá na ponta direita no primeiro tempo. Então assim, foi uma atuação legal do Goiás, né, para quem estava assistindo ali o jogo e viu aquela primeira etapa, ficou até com aquela esperança que, pô, se o Goiás ajeitar uma coisinha aqui, colocar um Pedrinho no segundo tempo para dar aquele gás um pouquinho maior, pode buscar até mesmo uma virada. E não foi isso que aconteceu, né? Realmente, de novo, pecando na saída de bola. Um erro ali, se eu não me engano, foi do Caetano. Eu não consegui ver o lance de novo, até a tela do computador acabou travando. Só fui ver praticamente quando estava dentro do gol, na saída de bola errada do time esmeraldino. E novamente, na bola passando ali no meio da pequena área e não tendo ninguém para tirar aquela bola. Se eu não me engano, ali acho que a falha ficaria com o Da Silva, viu? Porque foi um gol parecido, por exemplo, daquele contra o Flamengo, não chegando ninguém para fechar a jogada. Então o Goiás, que já estava cansado por essa maratona de jogos, jogando praticamente todo final e meio de semana, aí ainda saindo atrás no placar nos 3 confrontos anteriores, e no primeiro tempo saindo atrás, buscando o empate, e logo com menos de 1 minuto, 2 minutos de jogo, leva já o 2-1, aí realmente não tem como, né? Você pode cobrar em relação à técnica, enfim, essas coisas pode sim ter faltado, mas pelo menos de raça, de empenho dos jogadores, não vi nenhum de sacanagem mesmo. É realmente essa questão, não sei se vocês já jogaram bola também quando tá cansado, né? A perna realmente não consegue correr mais, mas eu acho que ainda assim
tem uma culpa ali do departamento de fisiologia do Goiás. Não tem lógica o Renato Júnior entrar no segundo tempo e já se sentir cansado, né? Até mesmo os outros jogadores que praticamente vinham atuando só no segundo tempo, o próprio Auremir, né? Apesar dessa sequência grande de jogos, não entendo porque até mesmo os jogadores reservas do Goiás estão tendo essa queda de rendimento praticamente brutal na segunda etapa. Eu até entendi ali pelo lado do Vinícius, que foi bastante guerreiro, correu demais, apesar do seu cansaço, até mesmo o Dieguinho, se os dois que estavam voltando de lesão sentissem um pouco agora, era até normal, né? Mas praticamente todo o time abaixou demais o nível, né? Até mesmo na questão ofensiva. O Dadá Belmonte continuou lá na ponta direita e trouxe o Caetano para a esquerda, que não agregou nada, acho que foi uma mudança errada do Jair Ventura. Acho que o ideal ali era ter colocado o Danilo Barcelos, né? Apesar de não ser um lateral tão bom assim, contra o Ceará não afetou em nada, não prejudicou o time ou algo desse sentido. Acho que eu voltaria já para o segundo tempo, né? Com o lateral esquerdo Danilo Barcelos, deixando a zaga ali com o Caetano, ou até mesmo o Reinaldo, com o Da Silva, apesar que o Da Silva também não estava tão confiante assim, foi mais o gol mesmo que deu aquele embalo. Enfim, acho que é uma das questões que tem que ser ajeitada para a sequência do ano. Então, praticamente no segundo tempo, o Goiás não criou nada, né? A primeira finalização que o Goiás teve na segunda etapa foi com 40 minutos, aquele chute totalmente torto do Auremir. Teve um ou outro escanteio ali por volta de 26, 27 minutos da segunda etapa, mais um também na reta final, mas realmente não conseguiram ter força nenhuma nem para trocar 3 passes consecutivos. A gente até tenta cobrar, enfim, uma outra jogada diferenciada. Eu acho que o Jair Ventura também demorou demais para mexer no time. Na minha opinião, o Luan Dias já tinha que ter entrado no jogo com uns 15, 20 minutos, mas não precisava ter feito loucura também. Era só ter tirado o Elvis e colocar ali, por exemplo, o Luan Dias ou até mesmo o jovem Pedrinho. O Dadá Belmonte não estava acertando nada, né, naquelas suas jogadas individuais, muito fraco também. Acho que pode ser, no máximo, uma alternativa na lateral esquerda, né, mas enfim, para ser titular, até mesmo na ponta direita, não é, né, um jogador com esse nível de Série A. Enfim, o Goiás pecando, né, nessa situação, o que já era bem previsível. O time é muito limitado, o Goiás tem, e volto a falar isso de novo, né, tem um dos 4, 5 piores times com toda certeza da Série A do Brasileirão, e não tá errado, acabou de voltar da Série A, não tem como exigir timaço no primeiro ano, né, se você quiser ter umas finanças saudáveis. Além disso, essa quantidade absurda de lesões, né, praticamente 8 nesses duelos agora mais recentes, né, jogadores importantes como o Apodi, que apesar de não ser craque, vinha ajudando, o Nicolas também para ser um homem reserva no segundo tempo, né, tinha esse espírito ali mais guerreiro. Além disso, o Sidmar, zagueirão, que era uma referência na zaga. Enfim, a derrota que faz parte, já vinha se desenhando também nesses últimos jogos. O Goiás praticamente que buscou 2 pontos quase que perdidos nos minutos finais, contra o Fortaleza lá no Castelão e contra o Ceará na Serrinha. Pelo menos esses 2 pontos foram ganhos, agora não fica, né, sendo tão necessitado assim esses pontos que acabaram ficando também diante da equipe do Internacional. Acho que faz parte, realmente tem a culpa da diretoria, não pode começar uma Série A do Campeonato Brasileiro só com o Elvis numa função de camisa 10. O Luan Dias vira e mexe, consegue fazer uma outra jogada por ali, mas também não é um jogador que você vai olhar e vai ser um segundo bom reserva para o time no início de uma Série A do Campeonato Brasileiro. Falhou também em relação ao Da Silva, né? Vem insistindo demais nele. Eu até achei que melhorou um pouquinho nesse jogo contra o Internacional, mas não precisa tentar colocar o cara tanto assim para vender o jogador no segundo semestre para um time da Europa. Enfim, eu acho que isso tem que ser aos poucos, com calma. Enfim, acho que pode ser um jogador que venha a se destacar. Fez o seu primeiro gol hoje, a tendência é que cresça para os próximos jogos. Então, acho que é uma derrota que faz parte do campeonato. Já havia comentado isso com vocês também. Minha previsão antes de começar o Brasileirão era que o Goiás tivesse mais ou menos agora uns 10, 11 pontos, e isso com aquele bom Goiás que a gente teve uma impressão razoável ainda antes, né, das finais do Campeonato Goiano. Depois daquilo, aquela derrota por Coritiba, aí depois empatou com o Palmeiras, perdeu para o Avaí, parecia que o Goiás ia fazer um campeonato idêntico ao de 2020, né, idêntico mesmo, jogadores ali bem limitados. Jair Ventura que realmente não teve culpa nenhuma nessa derrota, muito pelo contrário, conseguiu até mesmo ajeitar o time ali no primeiro tempo, tem um crédito muito grande ainda com a torcida. Enfim, vem conseguindo tirar leite de pedra desse time terrível, horroroso que é o do Goiás, né? E ainda assim fazendo algumas boas atuações, sendo competitivo, mas nesse segundo tempo o Internacional praticamente morreu, né? O time não entrou em campo, não conseguiu fazer absolutamente nada. Como vocês sabem também, eu não sou aqui, ganhou, é o melhor time do mundo, perdeu, é o pior time. Não, eu acho que faz parte do campeonato. Já havia falado isso pra vocês, né? Agora tava tudo bom. Na hora que começar a pegar 3, 4 jogos, 5 sem vitória, aí realmente que o negócio aperta. Vamos torcer para que não seja uma sequência tão negativa assim. Mesmo assim, né? O Goiás atualmente tem 14 pontos. Não é uma pontuação ruim, se você imaginar que está na 12ª rodada. Entretanto, né? O próximo jogo do Goiás, muito difícil. Contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena.
já nesse domingo, não vai dar tempo praticamente nem dos caras descansarem muito, e depois já na quarta-feira tem o Atlético Goianiense novamente na Copa do Brasil e posteriormente contra o Cuiabá no Brasileirão, né? Se o Goiás pelo menos fizer a sua parte nesses próximos jogos, que é no mínimo ganhar do Cuiabá dentro de casa, consegue manter ele pelo menos um pouquinho distante da zona de rebaixamento. Eu não acredito que o Goiás vai permanecer na Série A tranquilo, chegar ali com 35, 36 rodadas já salvo do rebaixamento. Acho que se o Jair Ventura com esse time chegar pelo menos faltando, por exemplo, 5 jogos e o Goiás precisar vencer 2 ou ganhar um, empatar um para permanecer na Série A, eu acho que já vai ser um grande feito, porque realmente o time é muito limitado, a gente sabe que também os outros times têm suas limitações, mas é muito diferente, né? Você querer comparar os reservas, por exemplo, que entram num jogo de uma equipe como, por exemplo, o América Mineiro, né? O Fortaleza, o Atlético Goianiense, que está ali na parte de baixo também da tabela de classificação, com o do Goiás, principalmente agora nessa questão com muitos desfalques, né? Talvez com um time bem ajeitadinho, com jogadores checando também lá no meio da janela de transferências, pode sim fazer uma mudança legal no time, trazer pelo menos mais uns 5, 6, até 7 reforços, se possível, nessa segunda janela. Mesmo assim, né, teremos mais um mês de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, até essa abertura, e tentar dar uma reforçada um pouquinho maior nesse elenco. Enfim, apesar do que eu acho assim, o trabalho de Jair Ventura realmente espetacular, né? Acho que é o técnico junto ali com o Abel Ferreira que vem mais surpreendendo, né? O Abel Ferreira nem tanto assim, porque já está há muitos anos, mas o que vem fazendo o Jair Ventura aí com o Goiás realmente era um milagre e faz parte, né? Uma derrota ali para um time também tradicional, apesar de não ter jogado tão bem assim, não vive uma fase também absurda dentro de campo, mas está com a sorte ao seu lado também, né? 15 agora para 16 jogos sem derrota. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre esse jogo contra a equipe do Internacional, né? Uma derrota assim que vem num momento ruim, porque pelo menos ali um pontinho poderia servir bem, chegar ali aos 15 pontos após 12 partidas também não estaria tão ruim assim. Enfim, o Goiás que vem empatando demais dentro de casa, teve essa sequência muito difícil também nesse começo de Campeonato Brasileiro. Acho que não é uma hora de desesperar não, mesmo se perder também para o Corinthians no próximo final de semana, é focar cada jogo, né? O Goiás tem que fazer o seu melhor a cada partida, recuperar esses seus atletas também, e principalmente não adianta achar que o Jair Ventura vai dar um jeito no time, vai tirar um coelho da cartola, né, a cada rodada. Tem que ir no mercado, tem que contratar muitos jogadores aí, porque o time é muito limitado, e principalmente com essas lesões, né, fica praticamente impossível praticar um futebol competitivo. O Jair Ventura vem tirando realmente leite de pedra desse time. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o que foi, né, essa derrota para a equipe do Internacional, se você concorda comigo, se você discorda, enfim, quais pontos também devem ser aprimorados para o duelo diante da equipe do Corinthians. O Goiás que até mesmo nos 11 titulares não tinha um time tão ruim assim, mas ficando sem posição no banco de reservas, e principalmente sem o vigor físico da primeira etapa para, né, a reta final do jogo, e levando muitos gols no comecinho. Acho que é uma coisa que tem que ser ajeitada. Se você é a favor, por exemplo, de mudar o esquema tático do Goiás, já começar, por exemplo, com 2 zagueiros e 3 volantes, ou até mesmo um pouquinho mais ofensivo, quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Em relação aos números, né, do que foi esse Goiás Internacional, praticamente o primeiro tempo o Goiás ficou com a posse de bola praticamente idêntica à equipe do Inter, que o Mano Menezes tem essa característica de jogo, né? O Internacional não é um time assim que vai muito para cima, ou que, por exemplo, gosta de ficar com a bola em grande parte do tempo. Muito pelo contrário, saindo inclusive na frente muito cedo do jogo, era natural dar essa posse de bola para o Verdão. O Goiás que terminou ainda com 53% contra 47% do Inter, chutou 6 vezes apenas no gol, sendo que só 2 na direção correta. Mostrou muito também a ineficiência, né, do time esmeraldino. Praticamente só finalizou as 2 bolas que foram corretas em direção ao gol do Da Silva, né, o chute de fora da área e também a cabeçada do gol, contra, por exemplo, 16 chutes do Internacional, 8 em direção correta, só mais ou menos umas 2, 3 defesas ali perigosas do goleiro Tadeu, mesmo assim sem exigir tanto. Precisão no passe, o Goiás manteve até legal, 84%, trocou aí inclusive mais 20 passes a mais em relação à equipe do Inter, fez menos faltas, 11 só no total, e outros 4 cartões amarelos. O Reinaldo, que inclusive, né, é um desfalque para o duelo contra o Corinthians no próximo final de semana. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não esqueça também de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e também ativar as notificações. Amanhã, na quinta-feira, já trazer algumas atualizações e notícias importantes nos bastidores do Verdão. Conto com o apoio de vocês aqui também no YouTube do Goiás News. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!